Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos continuar nossa reflexão sobre a revelação no Antigo Testamento, nosso 12º encontro. E essa reflexão vai mostrando como Deus se revelou na história da salvação, em vários momentos da história geral da humanidade e na história específica dentro do povo de Israel. Durante o tempo da provação, o tempo do exílio, da Babilônia, do cativeiro, porque em 587 nós vemos a queda da Babilônia, a queda do reino de Judá, reino do sul, vencido pelos babilônios. Nós vimos que o próprio rei Nabucodonosor havia tomado o rei Joaquim, que apenas havia acabado de assumir o reinado, levou-o para a Babilônia, lá ele ficou, e colocou também no lugar do rei Joaquim Sedecias, que era tio de Joaquim. Havia feito então todo um tratado com Sedecias, que ficaria como rei, no caso de Israel, governando, mas subordinado à Babilônia. O rei Sedecias quis sair do jugo da Babilônia e tentou entrar em contato com o Egito, traindo então todo o tratado que ele havia feito com Nabucodonosor. Diante dessa traição, Nabucodonosor então invade, primeiro derrota os egípcios, porque o Egito havia prometido a Judá, ao reino de Judá, várias promessas que eles mesmos não eram capazes de cumprir. A Babilônia venceu o Egito e depois entrou em Jerusalém, destruindo a cidade e destruindo o templo. E o rei Sedecias, então, foi cegado, ele tentou fugir, mas foi pego, foi cegado, a sua família foi morta, e depois ele também foi morto. Então, esse tempo do exílio, o tempo do cativeiro, que foi um tempo que durou até 532, 534. Nesse período, nós vemos o final da ação do profeta Jeremias, depois vai ser levado para o Egito, e o profeta Ezequiel, que é o profeta do exílio da Babilônia. Então, durante o tempo da provação, do exílio, do cativeiro, no estrangeiro, está na Babilônia, cresce e se afirma no povo de Deus uma nova dimensão que se prolonga no tempo seguinte. Essa dimensão prende-se às perguntas: o que ocorreu? O que ocorrerá? O que devemos nós fazer? O que ocorreu? O reino de Judá tinha consciência de que Javé jamais iria abandonar a aliança, então eles podiam fazer o que eles queriam. Só que não era assim. Deus exigia uma atitude diante dele como Deus, e acontece que, como único Deus de Israel, mas acontece que o próprio povo de Israel cedia à idolatria, servia aos outros deuses também, como Baal. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver que
O povo de Israel, ao não confiar em Deus, a fazer tratados com outros povos, abandonou também a aliança, criando uma situação de injustiça dentro do próprio povo, onde as autoridades estavam mais para servir a si mesmo, e os príncipes e as pessoas que governavam estavam mais interessados nos ganhos que eles teriam em cima dos pobres, da necessidade das pessoas, ocorrendo assim um rompimento da aliança. Eles achavam que Deus não iria se importar com isso, não. E Deus, então, naquele momento, já que ele foi abandonado pelo povo de Israel pela aliança, agora o povo de Israel tem que tomar consciência do que ocorreu, o que foi que houve. Eles vão tomar consciência de que eles pecaram, eles é que romperam a aliança, não foi Deus. O que ocorrerá? Qual é o futuro de Israel? Qual o futuro do reino de Judá e do povo de Israel? E depois a atitude que se deve fazer para tentar reconquistar, para refazer essa aliança que foi rompida, a atitude do povo começar a reconhecer a falta, seus pecados, diante da quebra da aliança. Então, essas questões se tornam importantes, porque aqui começa novamente, dentro desse paradigma que vai acontecer a partir do exílio da Babilônia, onde não se tem mais templo, onde não se tem mais o culto do templo, onde não se tem mais a terra, onde a cidade é destruída, o templo é destruído. Então, diante disto, vai se criar uma nova realidade, onde não se tem mais o rei. O rei morre, embora Joaquim ainda viva lá na Babilônia. O que nós devemos fazer? Como é que vai ser a história de Israel? E vai começar, depois do exílio, um novo paradigma, que é o paradigma sacerdotal. Não vai existir mais o rei, vai ser o paradigma sacerdotal, e esse paradigma sacerdotal vai começar uma teocracia. É o templo pós-exílio, que é um templo muito simples, não era um templo muito cheio de esculturas, enriquecido, não. Esse templo enriquecido da época de Jesus, quem construiu, quem fez, foi, então, Herodes Magno. Ele que embelezou totalmente o templo. O templo era mais modesto, mas era um templo onde se centralizava toda a vida do povo de Israel, e os sacerdotes é que tinham esse domínio sobre a questão do culto, do templo, da vida social do povo, inclusive era uma teocracia. Depois que Israel passou pelo julgamento de Deus, de acordo com a palavra dos profetas, Deus julgará também outros povos, então virá o tempo da salvação, como nós estamos vendo na leitura do livro do profeta Daniel. O tempo da libertação e da nova vida do reino de Deus. Tal é a palavra dos profetas neste tempo. Tal é a palavra de Ezequiel, que é o profeta do exílio da Babilônia, e o sentido da sua visão da ressurreição dos mortos, que recupera a vida, isto é, a restauração de Israel. Aquele povo que foi para o exílio, que na simbologia que estava morto, novamente no pós-exílio é resgatado e revive. Como Ezequiel, capítulo 37, do versículo de 1 a 14, Isaías, capítulo 40, versículo 1. Deus volta-se de novo para seu povo. Ele o conduzirá a uma nova terra da promessa, Isaías 43. Lembrando que Isaías 43, Isaías de 40 até 55, é o Isaías que foi escrito no exílio da Babilônia. E o profeta Ezequiel, todo também no exílio da Babilônia. Isaías de 1, capítulo 1 a versículo 39, foi escrito antes do exílio da Babilônia, embora tenha material no pós-exílio, e também depois de 56 e 66, Isaías 56 e 66, é do pós-exílio da Babilônia. Haverá um novo êxodo, é a expectativa, a espera, como outrora no Egito.
Ciro, rei dos persas, abate o poder de Babel, da Babilônia, em benefício de meu servo a favor de Israel, e deixa o povo de Deus regressar à sua terra, segundo Crônicas, capítulo 36, versículo 23. Aqui nós temos o pós-exílio, a derrota da Babilônia pelos medos e persas. Nessas novas ocorrências da destruição de Babel, deve Israel reconhecer sua escolha e a força da revelação de Deus, este retomar a aliança. Deve amadurecer para uma nova mensagem do seu Deus, para uma nova aliança. Essa nova aliança já presente no profeta Jeremias e também presente no profeta Ezequiel. Deve amadurecer para uma nova mensagem do seu Deus, para essa nova aliança, e para a vinda da imagem daquele que se chamará servo de Deus. Isaías 52, isto é, Isaías do exílio da Babilônia. Para o dia do Senhor e da glória do Senhor, que nós encontramos nessa perspectiva dos profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias. Com isso, entretanto, a salvação se estende a todos os povos. Os povos virão em peregrinação à montanha do Senhor. Começa então toda a perspectiva da universalidade da vocação de Israel para o chamado, de todos os povos a reconhecer Javé Deus. Jeremias capítulo 16, versículo 19, Isaías capítulo 56, versículo 7 e Zacarias capítulo 2, versículo 14. Deus, o rei de Israel, será também o rei de todos os povos, a universalidade da salvação. Haverá um tempo em que retorne a santidade do tempo primitivo, o retorno da aliança. O paraíso, Isaías capítulo 35, versículo de 1 a 10. Toda a carne vê a salvação de Deus, o advento de Deus é a epifania do seu reino. Em relação à pergunta, o que devemos fazer para que o reino de Deus venha a realizar-se? O povo irá se preocupar de novo após o retorno do exílio, com as experiências adquiridas durante o cativeiro e com tudo o que lá ficou. É a lembrança da história salvífica e da palavra dos profetas. O povo de Israel vai trazer muitos elementos lá da Babilônia. São não só a angiologia e a demonologia, porque o mundo persa sempre, e aquele mundo oscilou entre dois princípios, o do bem e do mal, o reino do bem e do mal, o rei da luz e reino das trevas. Vai trazer certos elementos também, inclusive a língua aramaico, é uma língua falada, herdada também da Babilônia, daquela região. Então, aquele povo já havia esquecido o hebraico, eles deveriam reconstituir o hebraico na tentativa de resgatar o hebraico antes do exílio da Babilônia, que havia se perdido naquele tempo do exílio. Então, diante da pergunta, o que devemos fazer para o reino de Deus venha a realizar-se? O povo irá preocupar-se de novo após o retorno do exílio, com as experiências adquiridas durante o cativeiro e com tudo que lá ficou. É a lembrança da história salvífica e da palavra dos profetas. Os grandes chefes e reformadores, Esdras, sacerdote, Neemias, governador, conduzem o povo ao reto caminho da prática da lei, conhecida por ele desde o tempo de Moisés, que ao longo de 100 anos cresceu e se ampliou. É na época de Esdras que Esdras fez os sacerdotes lerem o Pentateuco, a Torá, que foi reconstituída pegando vários materiais que eles tinham na época, costurando esses materiais juntos e que formou então o Pentateuco. Então nós temos ali toda a partir de Esdras, no pós-exílio, o livro que nós temos hoje do Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Seu não cumprimento for a causa do exílio do povo, porque ao romper com a aliança, a consequência foi que Deus não tinha mais compromisso com o povo e abandonou o povo.
a sua sorte, que o próprio povo escolheu. Por outro lado, fora a lei o traço de união que então mantivera o povo unido. Foi aliança, né? Essa lei é aliança. O amor à lei, seu louvor, Salmo 118, seu conhecimento e o zelo por ela, a luta para mantê-la pura, constitui especial motivo, específica imagem da revelação. Esse Salmo 118, que é um salmo do pós-exílio da Babilônia. Daí surgiu entre o povo o grupo de mestres da lei, que tinha a função justamente de fazer a aplicação dessa lei. Após a destruição do reinado dos persas por Alexandre o Grande, lembra que nós estamos falando também na reflexão sobre o livro de Daniel. E a incorporação de Israel ao seu reino e obediência ao reino grego, após o reinado de Ptolomeu e Seleucidas, nós vamos ver o grande problema que vai ter com Antíoco IV, né, Filadélfia. Antíoco IV foi o grande rei que iniciou também, grande entre aspas, foi um rei bem criminoso, né, que criou, nós podemos dizer, o primeiro holocausto dos judeus, né, que ele queria helenizar aquela região, e como houve resistência, ele acabou eliminando muitos judeus, queimando a Torá, profanando o templo, fazendo um culto dentro do templo com sangue com sacrifícios de porcos, com sangue de porcos, né? Colocando a imagem de Zeus junto ao templo, a total profanação, proibindo a propagação da Torá, da lei, né? Então, depois de Ptolomeu e Seleucidas, segue-se o contato de Israel com a cultura grega, a tentativa de helenização. Surge de novo, por este tempo, a dialética situação de assimilação, Macabeus capítulo 1, versículo 11, onde o projeto de helenização era a perda da consciência de Israel, da sua vocação, da sua eleição, do seu Deus, né, e uma espécie de colocar, de perder essa originalidade da concepção de Israel para manter um ecletismo, né, um helenismo muito eclético. Isso houve muita resistência, houve a guerra dos Macabeus. Ou da preservação pelo isolamento do que há de especial em Israel, sua santa lei. Os livros dos Macabeus falam da guerra religiosa que se alastrou quando Antíoco IV, 176-164, proibiu o sacrifício do templo, a celebração do sábado, a circuncisão, fez destruir a Sagrada Escritura, obrigou os judeus sob ameaça de morte a sacrificarem aos Zeus, deus dos gregos. Informa-nos também de que um pequeno grupo se preservou das muitas apostasias. É um grupo chamado Grupo dos Puros. Esse grupo, mais tarde, vai se dividir em dois grupos. De um lado, os fariseus, né? Depois vão dar origem aos fariseus da época de Jesus, né? E de outro lado, os essênios, né? Que vai ser um grupo sectário, né? Que ali junto à região do Mar Morto, né? Uma grande comunidade, né? E também lá de perto de Damasco ali, são duas comunidades, né? Dos essênios, que era uma literatura, mas eles tinham uma literatura mais apocalíptica. Então, nós vemos, né, é a comunidade da Nova Aliança. Provavelmente é esta comunidade que se agrupou em torno do Mestre da Justiça, que ficamos conhecendo de modo mais precioso através das descobertas de Qumran, que é da comunidade dos essênios. Esta comunidade Qumran, os essênios, preparava-se para o dia do Senhor e a vinda do seu reino. Inclusive, aquela perspectiva da Jerusalém celeste que desce do céu é uma perspectiva que está muito ligado
não só o Apocalipse de Enoque, que é um Apocalipse também ligado ao grupo dos essênios, que diz: que devemos nós de fazer para que o reino venha? A observância fiel e afetuosa da lei. É uma regra religiosa especial. Eis a resposta dos homens de Qumran. Com a sujeição do povo de Israel aos romanos, chega ao seu fim a história externa do povo de Deus. Então, aí depois nós já temos, um novo período, quando os romanos se tornam senhores daquela região. Então, este é a nossa reflexão, depois nós vamos ainda continuar. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.